Graças e paz, sejam bem-vindas. Vamos fazer mais um estudo das mulheres da Bíblia. Nós vamos falar sobre Rispa, que era uma concubina do rei Saul, né? E ela teve 2 filhos com ele. Primeiro, nós vamos abrir lá em 2 Samuel 3, que fala esse trechinho, que ela era concubina de Saul, só, versículo 7. Diz assim: Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Esbozete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Aí não fala mais nada, tá? Só citou ela ali. Então, ela era concubina do rei Saul e filha de Aiá. Então, o nome do pai dela era Aiá. O outro ponto que fala mesmo, que a gente vai entrar a fundo nessa história, tá no capítulo 21. Na minha Bíblia tem um título que tá escrito assim: Os gibeonitas são vingados. Eu falei um pouquinho sobre Rispa na época que eu estava falando sobre Merabe. A gente estava estudando sobre Merabe, que aconteceu dos 5 filhos de Merabe serem sacrificados no monte, enforcados. E junto com os de Merabe foram os de Rispa, os 2 de Rispa. Então eu só cheguei a citar. Então é pelo mesmo motivo que os filhos de Merabe foram sacrificados, os filhos de Rispa também foram. Então eu vou lembrar aqui, né, para quem não assistiu de Merabe, né? Por que aconteceu isso? Porque os filhos delas morreram. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Então Davi foi lá orar ao Senhor, bom dia para quem foi entrando, e perguntou: Senhor, por que essa fome, essa seca durante 3 anos sem chover? O que está acontecendo? A gente fez alguma coisa? Nós estamos sendo punidos por algum pecado? E aí Deus disse que foi por causa de Saul, porque Saul tinha matado praticamente todos os gibeonitas, exterminado todos os gibeonitas. Então Davi foi falar com os gibeonitas. E aí perguntou aos gibeonitas o que eles poderiam fazer para poder anular, né, esse pecado que eles estavam sendo punidos pelo Senhor. E aí os gibeonitas responderam que eles não queriam nem ouro, nem prata. Eles queriam os filhos, os parentes remanescentes de Saul fossem sacrificados. Então os gibeonitas responderam a Davi: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem requeremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Ele falou para eles: eu os entregarei. Mas ele poupou Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Lembra que eles tinham feito uma aliança, que enquanto um vivesse ia cuidar do outro, da família do outro? Então ele poupou o filho de Jonatas por causa da aliança que tinha feito. E só sobrou os filhos de Merabe e os filhos de Rispa. Então, agora nós vamos entrar mesmo no que fala na Rispa, que é a partir do versículo 28. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filhas de Saul, tinha dado Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre a rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu, sobre os corpos ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos na praça de Bet-Sean, quando os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte de Boa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, nos túmulos de Quis, pais de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Então Rispa era uma concubina de Saul e tinha tido 2 filhos dele.
que era Mefibosete também, tá? Mefibosete e Armone. Então, a gente não pode confundir aqui. Existiam dois Mefibosetes. O Mefibosete, filho de Jonatas, e o Mefibosete, filho de Rispa com Saul, tá? Então, o Mefibosete, filho de Jonatas, que era, né, neto de Saul, esse Mefibosete não foi entrado na lista para ser executado por causa da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. Eles eram muito amigos, de um cuidar da família do outro até morrer. Então, ele não entrou. O que entrou? Os dois de Rispa, que foram também a Mefibosete e o outro chama Armone, e mais os 5 filhos de Merabe, que era, né, a filha de Saul. Então, entraram 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul nesse sacrifício em pagamento de tudo que Saul tinha feito sobre o povo de Beonita. Mas de onde veio esse povo de Beonita? Por que Saul fez isso com esse povo? Por que Saul quis matar todo esse povo? E por que Deus castigou, mandou uma fome por causa dessa atitude, já que os gibeonitas não eram os israelitas, eram descendentes dos amorreus? Por que tudo isso? Então, aí eu vou entrar, para a gente conseguir compreender melhor o porquê de ter acontecido tudo isso, né? Uma situação tão sanguinária e a Rispa ter ficado ali vigiando os corpos dos filhos que estavam pendurados durante praticamente, uns dizem 2 meses, outros dizem 6 meses. Depende de cada estudioso. E eles não chegaram a uma conclusão por causa do período de colheita até a chuva cair, tá? Uns dizem que é em março, abril, outros dizem que foi de maio até outubro. Cada um fala uma coisa, mas ela ficou muitos meses ali. Então, os corpos em decomposição, né? Imagina o mau cheiro. E ela ficou ali do lado da onde eles estavam pendurados, evitando que os animais que eram carniceiros, que eram as aves de rapina, e os animais selvagens, atacassem os corpos. Então, é difícil, né, de enxergar essa situação. Então, por que aconteceu tudo isso? Nós vamos lá agora para poder entender de onde saiu esse povo gibeonita. Lá em Josué, tá? Tá lá em Josué capítulo 9. A astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. Os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué na época que eles estavam para entrar na terra de Canaã. Eu vou ler aqui para vocês conseguirem entender melhor. Souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, que eram os gibeonitas, souberam que Josué tinha feito com Jericó, aí recorreram a um ardil, ou seja, eles não quiseram entrar em guerra. Eles enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas com couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, e de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus e ao leste do Jordão. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem e vão encontrar com eles, e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como está agora seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro nós enchemos de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento.
3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que era Gibeon. Então Josué foi lá, na cidade deles, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade já haviam feito o juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Eu vou parar por aqui, tá? Então é para vocês entenderem o que aconteceu. Os gibeonitas souberam que, né, o povo israelita, que Deus é muito poderoso, e tudo que eles já haviam feito com os outros povos, né, com Jericó, lá no Egito, eles ficaram com medo, não quiseram entrar em guerra. Então eles inventaram a história que era um povo distante e que, né, vestiram roupas velhas, sandálias gastas, pão bolorento, né, vasilha de couro velha, e falaram que vinham de muito longe e que queria fazer um acordo, ser servo dos israelitas. E eles, como não conheciam, ficaram com dó. Josué ficou com dó e aceitou. Não, tudo bem, nós vamos proteger vocês, não vamos fazer nada com vocês. E fez juramento perante o Senhor de que não iria fazer nenhum mal para eles. Só que ele não consultou, ele não orou a Deus para perguntar se realmente podia fazer esse juramento, se realmente esse povo era quem dizia que era. Não, Josué chegou e falou: não, tudo bem. Ficou com dó e aceitou os argumentos deles. E, na verdade, eles estavam enganando. Eles viviam a 3 dias de distância. Era pertinho que eles viviam ali, de onde Josué estava. E aí, quando descobriu, ele já tinha feito o juramento. E o juramento não podia ser quebrado, senão Deus castigava. Só que aí ele pegou e falou: tá bom, vocês vão ficar aqui, mas vocês vão ser rachadores de lenha e carregadores de água pra gente. Vocês vão ser nossos trabalhadores. E assim eles viveram ali desde a época de Saul. Quando chegou na época de Saul, o Saul tinha aquele negócio de que não podia ter nenhum estrangeiro onde ele estava, que somente os israelitas podiam estar ali, que não podia se misturar com outros povos, e saiu matando todo mundo, inclusive os gibeonitas. E nisso ele praticamente quase exterminou os gibeonitas. E aí, por isso, na época do rei Davi, o povo todo estava passando por esses 3 anos de fome seca, por causa de tudo que todos que Saul tinha matado. E ele estava quebrando, Saul estava quebrando o juramento que Josué tinha feito com os gibeonitas. E lá para eles, quebrar um juramento era muito sério, porque era um juramento feito em nome de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1 e 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, lá em Deuteronômio foi uma lei que Deus determinou que não podia ser quebrado nenhum juramento. Então, Saul estava quebrando o juramento, e por isso a maldição do Senhor, né, a mão do Senhor estava pesando sobre o povo. E aí, depois de anos, né, já com Davi, o povo estava pagando por um erro que Saul havia feito. E aí, como que foi pago esse erro? Através da vida, que foi o que os gibeonitas pediram, através da vida dos descendentes de Saul. Então, eles queriam exterminar os descendentes de Saul, que eram os 5 filhos de Merabe, 1 filho de Jonathan e 2 filhos de Rispa. São os que restaram de descendentes, de homem, né? Eles queriam matar só os descendentes masculinos. E aí, como Davi havia feito um acordo, um juramento de cuidar também no nome do Senhor, do filho de Jonathan, ele não podia quebrar esse juramento, então ele também não podia colocar Mefibosete no meio. Senão Mefibosete tinha entrado, também tinha morrido, o filho de Jonatas. Mas o outro Mefibosete, que era o filho de Rispa, e o outro filho dela, que é o Armone, entraram. E mais os filhos de Merab. E aí eles foram enforcados no alto de um monte e ela ficou ali. Por que Merab não ficou ali também junto? Porque nessa época Merab já havia morrido. Quem estava cuidando dos filhos dela era Mical, a irmã dela. Então a única que estava ali para defender era ela. E ela não queria que os seus corpos fossem atacados pelos animais. Levados, né? Porque aí as aves iam lá, ia destruir, ia levar pedaços dos corpos. Nunca mais ia achar os pedaços dos corpos dos filhos dela, iam ficar espalhados pelo, vamos supor assim, pelo mato, né? Pela floresta, sei lá.
onde esses bichos viviam. E então ela ficou ali protegendo, como esperando uma hora em que ela pudesse dar um enterro, né? Vamos dizer velório, mas um jazido, com honra para os filhos dela. Né? Eles eram descendentes do rei, eles não eram qualquer pessoa. Imagina, eles deviam ter uma vida boa. Estavam ali, né? Se decompondo ao ar livre. E nada da chuva cair, né? Então ela ficou ali até a chuva cair. Nisso passaram-se muitos meses, porque foi no período da colheita. Na hora que eles foram enforcados, foi logo no início da colheita da cevada. E a hora que caiu a chuva já era no início da plantação, e na hora que a chuva caiu já era no final, quando estavam recolhendo, já colhendo as cevadas. Então eu vou entrar aqui agora no meu resumo, que aí deu pra gente entender mais ou menos o porquê que aconteceu tudo isso com esses homens, né? Tudo por causa do acordo uma bobagem que Josué não procurou, né, o Senhor, não buscou o Senhor antes de tomar uma decisão muito séria, que era fazer um juramento, né, com um povo lá, que eram os gibeonitas. E aí agora esses 7 homens, né, digamos assim, que eram inocentes, que só porque eram descendentes, né, sangue do sangue, estavam morrendo ali, por causa do erro mais um erro do pai. Então, embora a Bíblia não registre o ato de vingança de Saul contra os gibeonitas, realmente não fala, só fala que ele matou um monte de gibeonitas, mas na palavra não mostra como ele matou, se foi em guerra, se ele saiu atacando a cidade onde eles moravam. Não fala nada, só fala que ele matou e quase exterminou todo mundo. Ele foi culpado pelo derramamento de sangue desse povo, e seus descendentes, filhos e netos, foram mortos pelo crime de Saul, já que ele não estava mais vivo para responder sobre esse ato. Então, quando Davi foi rei, Saul já havia morrido, né, na guerra contra os filisteus. Em muitas culturas no Oriente Próximo, inclusive Israel, a família toda era julgada e culpada pelo crime do pai, por ser considerada uma unidade indissolúvel. Então, quando o pai não era mais vivo, os filhos ou netos ou sobrinhos, quem sobrasse da família, era responsável sobre a atitude, né, errada de alguém, do pai ou do avô. Saul quebrou a promessa ou aliança feita aos gibeonitas com Josué, que nós lemos, né? Isso era uma séria ofensa contra as leis de Deus, que está no Deuteronômio 30, versículo 1, 2. A colheita da cevada era realizada no mês de abril até o fim de maio. Rispa cuidou dos corpos dos filhos durante toda a estação. Então, alguns dizem que a colheita era do abril até maio, tipo final de março para abril até maio. Bom dia para quem foi entrando, gente. E outros dizem que se estendia até outubro. Então, a gente não sabe se durou 2 meses ou se durou 6 meses que ela ficou ali. Alguns dizem também que esse pano que ela usou, ela fez uma tenda. Outros dizem que ela só colocou na rocha para se deitar. Eu acho que não foi tenda, porque se ela fizesse tenda, como ela ia ver as aves de rapina, né? E para dormir, como é que ela ia ver os animais que vinham à noite para atacar? Então eu acho que ela ficou ao ar livre mesmo, para ela conseguir vigiar tanto no céu quanto na terra, né? Os animais quando vinham. Então eu acho que ela usava só para ela se sentar mesmo. E um pano de saco, porque o pano de saco representava, né, humilhação, dor, penitência, né? Sempre que o pessoal queria pedir perdão ao Senhor, vestia roupa de saco, pano de saco, sujava de cinza, né? Então ela usou esse pano de saco para representar todo o sofrimento que ela estava tendo ali na hora, pela morte dos filhos, né? Dessa forma. Então as chuvas começaram a cair, alguns dizem que é só em outubro, e outros no final de maio. Então, praticamente só tinha osso. Nem sei se estava pendurado na hora que Davi recolheu, né? E aí Davi juntou os ossos de Saul e de Jonatas que estavam lá em posse, né? De quando eles morreram com os filisteus lá, recolheu junto com os ossos já dos 7 que estavam ali. Então, era mais osso do que pele, né? Então, ela ficou num período, a gente não sabe exatamente, ela ficou esse período de vigília que ela ficou, se eram 2 ou 6 meses. Aí, aqui falando do pano de saco, que eu já falei, ela protegia, honrava e chorava a morte de seus filhos nascidos com tanto privilégio para uma vida promissora, agora passaram por grande desonra na hora da morte. E ela manteve vigília até virem as chuvas e lavarem os corpos. Então, ela ficou ali até a hora que a chuva caiu. A hora que a chuva caiu é a hora que Deus havia perdoado, né? Aquela
aquele erro de Saul, aquele pecado de Saul havia sido perdoado. Então, quando Deus jogou a chuva, aí sabiam que tudo, né, a penitência sobre eles estava sendo cessada. Naquele tempo, era considerado uma grande desonra quando os corpos dos mortos eram transformados em alimentos para os animais carniceiros. Expor o corpo morto de uma pessoa, impedindo seu sepultamento, era uma forma de desgraçar a pessoa. Então, por causa disso, quer Vivi? Depois mostra qual, por favor. Tá, no final eu vou mostrar as bíblias que eu tenho aqui, que eu olhei, tá bom? Então, era uma desonra que os corpos ficassem expostos e fossem despedaçados pelos animais, né? Impedindo que tivesse um sepultamento, né, honroso. Então é provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo o tempo para a colheita da cevada, até chover, esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. Porque geralmente um corpo, quando era morto assim, tanto enforcado quanto crucificado, na época também de Jesus, ficava até o final da tarde, ou no máximo no outro dia. Eles não deixavam os corpos ficar lá tanto tempo quanto ficou, né, meses igual agora. Então Davi não tirou os corpos esperando a chuva cair. Por mais que seus esforços tenham parecido inúteis a alguns, o sofrimento e a vigília de Rispa tocaram o coração de Davi. Num ato de profundo respeito, reuniu os ossos de Saul, Jonatas e dos 7 no monte e mandou enterrar na tumba do pai de Saul. O amor de uma mãe temente a Deus não acaba quando seus filhos cometem erros sérios ou são vitimados por uma tragédia. Então, o que a gente aprende com essa atitude de Rispa? Que o amor dessa mãe não acabou quando os filhos morreram, né? Ela, mesmo ele estando ali, ela estando do lado daqueles corpos decompondo, o mau cheiro terrível, ela permaneceu ali porque ela queria que eles tivessem um sepultamento honroso, que ela pudesse ter a consciência de que ela fez o que ela pôde até o final. E aí, o exemplo que ela nos dá são 2 exemplos para nós como mães, né? Desse amor incondicional de uma mãe, né? Que até no meio dessas tragédias ficou ali honrando e zelando pelos seus filhos. Ela é amor e dedicação, né? Que ela teve e durou muito mais do que os períodos de sua vida, né? Ela ficou ali 2 a 6 meses depois com os filhos mortos. Ela foi um modelo de devoção e é o que Deus deseja ver em nós, um modelo de devoção, não só como mãe para os nossos filhos, mas também perante a Ele, uma devoção ao Senhor também. É tentador definhar nosso comprometimento de seguir a Deus quando a vida se torna difícil, quando enfrentamos uma situação desesperadora ou quando nossos sonhos parecem ter morrido. Nesses momentos, melhor a fazer é nos apegar à nossa confiança de que Deus governa a nossa vida. Então, o que Deus espera de nós? Qual é o exemplo de Rispa para nós? Além dessa dedicação, o amor que ela teve pelos filhos, né? Que nós devemos seguir, cuidando dos nossos filhos, também essa dedicação, essa devoção que nós tenhamos a Deus, né? Em buscar a Deus, em oração, em estudo da palavra, em comunhão, em intimidade com Ele. É o que Ele espera de nós, mesmo que as situações estejam difíceis, né? Quando enfrentamos situações desesperadoras ou quando os nossos sonhos parecem que estão morrendo, a gente não vê solução para as coisas. É nesse momento que nós devemos nos agarrar ainda mais ao Senhor, buscar ainda mais, colocar toda a nossa confiança em Deus, que Ele está cuidando da nossa vida. Deus irá recompensar nossa devoção a Ele de modo muito mais grandioso que esse de Rispa. Além disso, Rispa também foi um modelo do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós. Como ele disse por meio de Isaías, no capítulo 49, versículo 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Então, Deus é muito maior, né, do que o amor de uma mãe, porque a mãe é um ser humano, é falha, pecadora, ela está sujeita a errar, está sujeita a falhar, mas o amor de Deus é incondicional, ele não tem fim e é muito maior, né, muito mais infinito que o amor de uma mãe. Então, o Senhor mesmo disse isso a Isaías, né. Rispa foi um exemplo de mãe que devemos seguir, assim como ela lutou contra os animais carniceiros
de dia e de noite, que lutemos também através da oração por nossos filhos, contra o mal desse mundo e as lutas do maligno, que já desde a infância tenta atacar nossos pequenos. Então, como nós vamos lutar? Na verdade, nós não lutamos contra animais carniceiros, nós lutamos contra os inimigos, né? Os demônios que tentam nos atacar de tudo quanto é forma. E para proteger nossos filhos, a única maneira é orando e orientando os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Sendo sensata, sendo observadora com as coisas ao nosso redor. Então, como que a gente pode lutar contra esses nossos inimigos? Através da oração, vigiando, né? O que está ao nosso redor, o meio onde estão nossos filhos, as amizades dos nossos filhos também, né? Orientando eles o que é certo e errado. As mães de filhos que já estão nas drogas, no vício ou desaparecidos, que continuem orando, né? Para que sejam curados, libertos e voltem para seus lares. Então, nunca devemos esquecer que o amor de Deus por nós nunca terá fim. E é incomparável, infinitamente mais do que o amor de uma mãe. E aí acabou-se meu resumo. Então, eu achei muito legal o ponto de vista, né, que a gente pôde tirar dessa história e que eu acho que condiz muito o que nós estamos vivendo na atualidade, que é cada vez mais difícil em relação ao mundo infantil já, e naqueles que já são adolescentes, que às vezes já estão perdidos, né, que a mãe não desista de orar, que a mãe não desista de interceder pelo filho para que seja liberto, para que volte para casa, para que Deus traga de volta, né, que se livre no meio das drogas ou então que está no meio de ladrões, né, nesse caminho errado, que possa voltar, se arrepender e voltar para casa. Então, e que o amor de Deus é muito maior do que esse amor da mãe, né? O amor de mãe que todo mundo diz que é incondicional, de Deus é muito, infinitamente mais incondicional que o nosso, né? Que somos fracos e falhos. E é isso, gente. Tem muitas mulheres pra gente ver acompanhando sempre essa Bíblia aqui, tá? Então, a minha ordem, a ordem que eu sigo é através dessa Bíblia aqui. Mas aí, junto com essa Bíblia que já tem algumas explicações, que ela é uma Bíblia de estudo da mulher, eu uso outras também para me ajudar aqui na interpretação. Um beijão, um ótimo domingo, abençoado para todo mundo. Fique com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, beijão.